Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou professor de História do curso e Colégio Oficina do Estudante de Campinas e hoje estamos aqui para mais uma aula de História Geral, tratando do final do período da História Grega, dos dois períodos finais, na verdade o período clássico e o período helenístico. Quem acompanhou nossas aulas anteriores, nós já tratamos da periodização geral da história grega, mais convencional, e na aula imediatamente anterior a essa, nós tratamos da formação das duas principais cidades-estado. No caso, Esparta, representante do modelo oligárquico, e Atenas, representante do modelo democrático. O período áureo, o período de maior desenvolvimento do mundo grego, é justamente o período clássico, quando nós temos, logo no início, a guerra entre gregos e persas, as guerras conhecidas como guerras médicas. Na verdade, essas guerras acabaram beneficiando diretamente Atenas, porque qual o motivo delas? A expansão persa em direção ao Ocidente, sobretudo com relação ao controle, ao domínio daquelas áreas comerciais. Se vocês se lembram, Atenas era uma cidade essencialmente comercial e passa a disputar com os persas o controle de diversas regiões no Mar Egeu. Nesse sentido, quando os persas resolvem continuar sua expansão, não mais em direção ao Oriente, mas em direção ao Ocidente, o grande obstáculo vai ser Atenas num primeiro momento. Atenas, no entanto, consegue transformar uma disputa que inicialmente era uma disputa com os persas, entre Atenas e persas, numa disputa entre o mundo grego e o mundo persa. A propaganda ateniense, difundindo a ideia de que as guerras contra os persas eram guerras contra os bárbaros e representariam a salvação do mundo grego, acaba galvanizando o apoio de todas as cidades a Atenas e, portanto, mobilizando os esforços que vão ser decisivos para a derrota dos persas. A fama dos persas de bárbaros, no sentido de violentos, no sentido de atrasados, todo mundo que não era grego, todo mundo que não praticava a religião grega, todo mundo que não fazia parte do universo cultural grego, era considerado bárbaro. E nesse conflito, essa ideia de bárbaro se cristaliza muito, fica muito, muito evidente mesmo. E mesmo os interesses comerciais e econômicos sendo muito mais atenienses, como eu disse, o mundo grego se junta contra os persas. Ainda assim, é um conflito que dura quase meio século, de 490 a 449. O desfecho é a vitória do mundo grego. Nós temos episódios célebres dessas guerras, como, por exemplo, a Batalha dos 300, a Batalha de Maratona, que entraram aí para quase senso comum da história, utilizado de forma metafórica, principalmente em discursos políticos e na retórica, mas o benefício imediato da vitória é de Atenas. Afinal, Atenas se consolida como a principal cidade econômica comercial e Atenas consolida sua supremacia naval. Então, o discurso ateniense conseguiu juntar o mundo grego em torno da cidade de Atenas contra os bárbaros persas. A vitória foi do mundo grego, mas os benefícios econômicos e políticos mais duradouros, mais sólidos, foram especificamente de Atenas. A partir daí, nós vamos ter a rivalidade entre Atenas e Esparta ficando muito mais clara, porque Atenas vai justamente atingir o seu auge depois das guerras médicas, vai formar a Liga de Delos, uma associação com várias outras cidades, e vai passar a interferir nessas cidades. Nós vamos ter um período que é conhecido como imperialismo ateniense. Se vocês assistiram à nossa primeira aula, vão se lembrar que uma das grandes características do mundo grego é a descentralização política. A estrutura administrativa e política do mundo grego é a polis, a cidade-estado. E cada cidade, ainda que partilhasse com as outras a língua, os costumes, a religião, e isso transformava a Grécia, vamos dizer, numa nação,
politicamente e administrativamente, cada cidade prezava muito a sua autonomia. E essa autonomia é, de alguma maneira, colocada em xeque por Atenas no período de imperialismo. Atenas passa a tributar as cidades aliadas, Atenas passa a se intrometer nas decisões políticas das cidades aliadas. Lógico que a aliança tinha um propósito último, enfrentar novamente os persas, se fosse o caso. Mas na prática o que nós tínhamos era um controle de Atenas sobre as outras cidades. Várias delas então vão se aliar a Esparta. E Esparta vai passar a defender a autonomia e a liberdade da cidade-estado, que é o traço cultural da organização do mundo grego. A tensão entre Esparta e suas aliadas, Atenas e suas aliadas, chega ao limite com a Guerra do Peloponeso, que, como bem disse uma historiadora francesa, é o suicídio das cidades gregas. Um longo período de conflito, praticamente pouco mais aí de 30 anos, em que as cidades se autodestruíram. Não foram invasões estrangeiras que colocaram em xeque a organização do mundo grego e a desestruturação da ordem da cidade-estado. Na verdade, o que colocou em xeque o mundo grego foram as disputas entre as duas principais cidades e seus aliados. Então, de um lado, Esparta e a Liga do Peloponeso, justamente formada para enfrentar a Liga de Delos, liderada por Atenas. E nós vamos ter a destruição praticamente econômica e política dessas cidades. Mas vi lá numa questão de vestibular que a Esparta ganhou. Ganhou, mas é o tipo de vitória que não significa muita coisa. Ganhou com a destruição dos seus campos de cultivo, ganhou com a fragilidade extrema do seu exército no final, ganhou porque ficou lá 2 segundos em pé a mais do que Atenas. Na sequência a gente pode dizer, já teve o século de ouro ateniense, agora a gente teria um século de ouro espartano? Não propriamente, porque a situação de fragilidade das cidades é muito grande. Tem até um período de certa hegemonia tebana, que seria aí uma terceira cidade-estado, não com a importância de Esparta, não com a importância de Atenas, mas que, se aproveitando da fragilidade das duas líderes, tenta também estabelecer um controle no mundo grego. De qualquer maneira, a Guerra do Peloponeso e a destruição das cidades abre a possibilidade para os macedônios dominarem o mundo grego. E aí nós entramos no último período da história grega, que é justamente o período helenístico. A Macedônia era uma antiga colônia grega, com um regime centralizado, e o Filipe o Caolho, que é o pai do Alexandre o Grande, vai costurar um acordo entre as cidades com a finalidade de se preparar para uma eventual invasão persa. É muito controvertida essa ideia de que depois das guerras médicas os persas tenham se preparado para de novo invadir o mundo grego. Nós não temos tantas evidências. A lógica manda a gente imaginar que, dada a fragilidade das grandes potências gregas, Esparta e Atenas, os persas, sim, devem ter cogitado numa nova campanha. Mas, de prático, nós não temos nenhum documento histórico, nada que diga, olha, os persas se prepararam para invadir. Mas esse medo de uma nova invasão persa, ou numa tentativa de invasão persa, faz com que elas se juntem aos macedônios, as cidades se juntem aos macedônios. E aí nós vamos ter um período muito contraditório, porque ao mesmo tempo que a cultura grega, através da expansão greco-macedônia em direção ao Império Persa, por meio não mais do Filipe o Caolho, mas do Alexandre o Grande, garante a expansão da cultura grega, a Grécia já não é mais a Grécia.
porque justamente as cidades perderam a sua autonomia e perderam aquele aspecto que mais as distinguia com relação à sua história, à sua própria estrutura. Então elas são agora governadas, na verdade, por um líder, né? Foi primeiro Filipe o Caolho e depois o seu filho Alexandre o Grande. A expansão helenística, por assim dizer, garante a chegada de traços culturais gregos até os confins do antigo Império Persa. O Alexandre vai obter vitórias também emblemáticas, batalhas que são estudadas até hoje, como a Batalha de Gaugamela, em que ele vence os exércitos persas e muitas vezes o número de soldados desses exércitos são superestimados para agigantar o mérito do Alexandre, mas a estratégia, como estrategista militar, o Alexandre sem dúvida foi brilhante. Agora, como organizador político dos territórios conquistados, nós não temos algo muito sólido. Alexandre não constitui um governo central organizado administrativamente e politicamente. Tanto que, depois dele sofrer pesadas derrotas na tentativa de invadir os territórios hindus, ele acaba se retirando para a região que era sede do antigo Império Persa e logo morre, logo falece. E após o falecimento dele, esse império não sobrevive. Ele é todo fragmentado e quem assume a liderança das diferentes regiões são os seus generais. Talvez o general mais conhecido seja o general Ptolomeu, que ficou justamente com o controle do Egito. A dinastia da Cleópatra, que é a grande rainha conhecida no período das lutas civis em Roma, tendo tido contato lá com Júlio César, uma paixão e um vínculo com Marco Antônio, a Cleópatra pertence à dinastia ptolomaica, inaugurada pelo general Ptolomeu, que ficou com o comando da região egípcia depois da morte do Alexandre. Então, o Império Helenístico é um império que se caracterizou pela mistura, pela junção entre traços culturais gregos com traços culturais ocidentais, e isso define a cultura orientais, aliás, e isso define a cultura helenística, mas não é um império centralizado, não é um império com uma estrutura administrativa sólida e duradoura, tanto que após a morte do seu líder, o império se esfarela. E aí nós já temos o final do período que nós poderíamos dizer de esplendor do mundo grego. Para muitos historiadores, com a necessidade das cidades se submeterem à Macedônia, logo no começo do período helenístico, esse esplendor grego já tinha deixado de existir. Nós não temos nos vestibulares questões muito específicas sobre o mundo grego. O importante é que vocês contextualizem os conceitos, quais as características da democracia ateniense. Como eu disse na outra aula, não é uma democracia como a nossa, de massa, representativa. O que significa o regime oligárquico espartano? O que significa a denominação bárbaro, que os gregos vão atribuir a todos os povos que não partilham dos seus traços culturais e religiosos? Há muito tempo nós não temos perguntas específicas, muito específicas com relação a século, a data, nas provas. Mas a estrutura do mundo grego e o vocabulário e o significado desses termos e a ressignificação desses termos ao longo da história é que é muito importante. Então vocês que agora, nesse início de segundo semestre, estão entrando na reta final, a minha dica é: atenção aos conceitos, atenção ao significado específico que as palavras tinham no período em que elas surgiam. A mais notável, mais lembrada, com certeza, é a democracia, mas a gente tem oligarquia, tem, como eu disse, a questão do outro, da definição do outro a partir de si mesmo, e não, é lógico, todo mundo define o outro a partir de si. O problema não está nisso, o problema está em você desqualificar o outro
pelo outro ser o outro, e não partilhar dos seus valores. E de alguma forma a gente tem isso com a criação do rótulo de bárbaros para os povos que não eram gregos. Então, podem observar as questões dos últimos anos que enfocaram a Antiguidade Clássica e especificamente Grécia. São questões muito mais conceituais do que propriamente questões factuais e que exijam do candidato um domínio minucioso de informações. Certo? Até a próxima, bons estudos, sucesso para vocês.